noite. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos estar louvando ao Senhor. Vamos estar adorando a Deus nesse momento. Acalmar nosso coração, nossa mente. Trazer nossa mente à presença do Senhor, nosso coração à presença do Senhor. Vamos nos colocar de pé.
aqui nesta noite para juntos cultuarmos esse Deus maravilhoso. E nessa hora, amado, eu te convido, você que está aqui presente, você que nos assiste aí pelo canal, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E nesse momento eu te convido nós orarmos a esse Deus maravilhoso, falarmos com Ele, orar também pela nossa nação. Temos clamado pela nossa nação, pelos países que estão em guerra, e nós vamos continuar clamando para aquele que realmente pode fazer alguma coisa, que é o Deus Todo-Poderoso. Então eu te convido a fechar seus olhos nesse momento e nós orarmos a esse Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de nós podermos estarmos aqui como igreja, neste lugar o qual foi levantado para louvor e adoração do Teu santo nome. Nós estamos aqui reunidos para prestar culto ao Senhor, ao Deus soberano, o Deus criador do céu e da terra, o Deus que criou todas as coisas e é dono de tudo. E nós estamos aqui, Senhor Deus, porque sabemos que nós também pertencemos a Ti e queremos render graças ao Teu santo nome. Queremos, Senhor Deus, nesse momento, nos esvaziar de nós mesmos, Pai, e tão somente adorar o Teu santo nome, entrar em Tua presença. Pai, te pedimos que Tu venha de encontro aqui a cada vida, a cada coração que já entrou neste lugar. Ó Deus, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, trabalhando em nossos corações. Não deixa, Pai, que a gente nem está preocupado, como a Tua palavra diz, e nós ouvimos nesta manhã, que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma, Senhor, mas agora ansiosos pela Tua presença, Senhor. Assim, Pai, nós desejamos que a nossa alma anseia pela Tua presença, anseia em estar diante do Senhor, o Deus Altíssimo, o Deus que nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E como é maravilhoso, como nós cantamos, pelo sangue de Jesus, Pai, nós fomos libertados, restaurados, e temos essa liberdade aqui neste lugar para adorar, louvar e bendizer o Teu santo nome. Ó Deus, que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar em cada vida, em cada coração, nesta noite, Pai, porque nós queremos, Senhor, dar o nosso melhor, Senhor. Queremos realmente abrir o nosso coração, louvar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado, Pai, porque eu creio que Tu já se faz presente aqui em cada vida, em cada coração. Que nós viemos tão somente crer, Pai, que a Tua presença é real neste lugar. E tudo que nós fizermos, tudo que acontecer aqui neste lugar, seja para a honra, a glória e o louvor do Teu santo nome. Obrigado, Pai, por esse amor, por essa bondade. Obrigado por saber que nós temos um Deus que também inclina o seu ouvido e ouve as nossas orações. E nesse momento, como igreja de Cristo, Pai, nós estamos aqui reunidos e queremos continuar orando pela nossa nação, pelo nosso país, Senhor Deus, o qual nós vivemos, esse país chamado Brasil. Ó Pai, entregamos, Senhor Deus, essa nação diante do Senhor. Sabemos, Pai, que há muitas coisas que precisam mudar nesse país, mas o que nós podemos fazer, Pai, é darmos bons exemplos e orarmos, Senhor, para que o Teu agir venha tomar esse país, esses corações, porque nós vemos ainda muitas pessoas com os corações endurecidos, muitas pessoas incrédulas, Senhor, quanto à palavra de Deus. Quantos ainda não crê no Teu poder, não crê que Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou por cada um de nós. Pai, e nós clamamos que o Senhor venha ter misericórdia desse povo brasileiro, venha dar uma oportunidade para que essas vidas venham se arrepender e entender que elas precisam reconhecer Cristo como Senhor de suas vidas. Pai, nós também oramos, Senhor Deus, porque a Tua palavra diz que nós, como igreja, devemos orar por todos os homens, e os homens revestidos de autoridade, para que haja paz no nosso país. E entregamos, Pai, nesse momento, as autoridades desse país. Pai, quantas autoridades foram eleitas para governar esta nação.
Senhor, e nós oramos para que ela venha governar de maneira correta, de maneira o qual, Senhor, não venha prejudicar esta nação. Então colocamos, Senhor, essas autoridades diante do Senhor. Pedimos também que o Senhor visite e coloque temor no coração desses homens, para que eles venham entender que eles estão governando para a nação, não em prol de si mesmo. Então toma essas autoridades em tuas mãos, abençoe com sabedoria e entendimento para governar esta nação, para que nós, povo, venhamos ter dias tranquilos e dias felizes, Pai, que nós venhamos viver um refrigério. Toma essas autoridades, Pai, em nome de Jesus. E também, Pai, ainda clamamos pelos aqueles países que estão em guerra, ainda ali a Ucrânia, a Rússia, Senhor, e tantas outras nações aí, Senhor Deus, que estão em conflito, e às vezes conflito dentro de si mesmo, como o nosso país, Pai. Quantos conflitos há aqui, Senhor Deus, de milicianos, de bandidos, com polícia. Há conflitos onde o povo não pode nem ir, nem vir. Em alguns lugares nós nem podemos entrar. Entregamos para esses conflitos diante do Senhor, essas nações que estão passando por um momento de guerra, Senhor, e nós sabemos que a guerra, ela só traz morte, tristeza, Senhor, e nós te pedimos, Pai, entra com providência, trabalha nos corações dessas autoridades, que governam esses países, Senhor, e que eles vão governar de maneira correta, entrando em acordo para que não haja guerra. Ó Deus Santo e Poderoso, toma essas nações em tuas mãos. Quantos povos sofrendo, porque também estão sendo mal administrados pelos seus governadores. Colocamos diante do Senhor, para que o Senhor entre com providência, Senhor. E que a igreja de Cristo não deixe de orar, não deixe de clamar. A tua palavra diz: orai sem cessar. Enquanto estivermos aqui, Pai, nós temos que orar. Apesar que a tua palavra diz, Pai, que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, mas somos de muito, Pai, não de todos. E nós confiamos em Ti, o Deus soberano, que nós estamos guardados por Ti, e nós temos que dar bom testemunho e continuar clamando e orando, para que vidas se acheguem até a Cristo Jesus. Toma essas vidas diante do Senhor, e que a igreja não deixe de orar, que a igreja não deixe de clamar ao Deus Todo-Poderoso. Pai, muito obrigado, Senhor. Continua aqui neste lugar, se faça presente aqui, é o que eu te peço, Senhor da glória, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amado, eu te convido a abrir a palavra de Deus, lá no Salmo de número 63, Salmo 63, 3, nós vamos estar lendo somente um versículo que diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Porque a sua graça é melhor do que a vida. Se não fosse a graça de Deus, o que seríamos de nós? Então hoje nós temos motivo de louvar e de bendizer esse Deus. E eu te convido nessa hora, junto com o Ministério de Louvor, nós louvamos esse Deus maravilhoso. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Já cumprimentou o seu irmão do lado? Já agradeceu a Deus pela vida deles? Que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês. E vamos declarar que o nosso Deus ele é grande, Ele é poderoso. Vamos estar louvando.
glória, louvor e majestade. Amado, eu gostaria que somente os membros da igreja se assentassem, para a gente estar conhecendo nossos visitantes. Amém. Estou vendo ali só o Jean, que acabou de sentar agora. Deixa eu ver se tem mais alguém aí. O primo da Adelso lá atrás. Aleluia, glória a Deus, sejam bem-vindos, né? Jean, o primo da Adelso, sejam bem-vindos. Estamos juntos aqui, cultuar esse Deus maravilhoso. Amém? Amado, eu vou chamar aqui à frente os aniversariantes desta semana. Vou chamar o David. David está aí? David, vem aqui à frente. David está fazendo aniversário hoje. Dona Arivaneide, no dia 21. Vem aqui à frente, cadê ela? Está lá na frente. Dona Arivaneide. Márcia Cristina não se encontra, né? Márcia Cristina não se encontra, ela faz no dia 22. E também no dia 22 a Milena, esposa do Pedro, vem aqui à frente. Esses são os aniversariantes desta semana. Tem alguém aqui no templo que de repente está fazendo quem? Não, essa é a Márcia Carvalho, a Márcia Cristina. Valeu. Tem mais alguém aqui que completa aniversário essa semana? Não? Então vou chamar aqui à frente o nosso pastor, que esteja orando pelos nossos visitantes. Sejam bem-vindos aqui no nosso meio e também pelos aniversariantes. Amém? Vamos orar a Deus, agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão completando mais um ano de vida no decorrer desta semana. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia sobre a vida deles, por contemplar a eles, Senhor, com mais um tempo, mais um ano, de poder celebrar a sua existência e reconhecer que tu tens sustentado cada um deles. Derrama, Senhor, das bênçãos que eles precisam. Tu sabes todas elas. Fortalece a vida dos teus filhos. Nós agradecemos a Ti. Te agradecemos pela vida dos irmãos que estão nos visitando também nesta noite, tanto aqui no templo quanto pelo canal. Te louvamos, Pai, te exaltamos e pedimos que Tu abençoe a vida de cada um deles. Derrama sobre eles, Senhor, mais da Tua misericórdia e da Tua graça. Nós oramos com gratidão no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amado, também chegou o momento de nós adorarmos a Deus com as nossas dedicações, com nossos dízimos e com as nossas ofertas. E o texto dessa noite que nós vamos estar lendo está lá em Provérbios. Provérbios não, desculpa. Segunda Crônica 31, 12. Já até colocaram ali. Amém? E diz assim: uma vez preparado, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Quem estava encarregado disto era Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o seu auxiliar. Então esses homens, eles eram encarregados pelos dízimos e a oferta na casa do Senhor, e eles guardavam ali com toda fidelidade e amor. E nós também estamos aqui no nosso momento de nós ofertarmos a casa de Deus, que nós entendemos que o nosso Deus, ele não precisa de dinheiro, mas é um Deus que tem nos abençoado, e esse recurso é para que a obra de Deus ela continue se alargando cada vez mais, para que nós possamos fazer a obra dele com excelência. E também, amado, a palavra de Deus diz que nós devemos entregar a Deus 10% de tudo aquilo que Ele já nos tem dado. Então eu te convido nessa noite, claro, você que deseja isso, nós não obrigamos a ninguém, os visitantes se sintam bem no nosso meio, é só levantar uma das mãos e você pode vir aqui à frente e depositar num gasofilaço aquela quantia que Deus colocar no seu coração, para que juntos possamos abençoar a obra de Deus. E ao mesmo tempo nós vemos Deus derramar a bênção sem medida em nossas vidas. Mas venha com alegria no coração, não dá por obrigação e nem com pesar no coração. Venha com alegria.
Vamos ofertar esse Deus com alegria em nossos corações. Então te convido, amado, a ficar de pé nesta hora, para que juntos possamos marchar e depositar nossos dízimos e as nossas ofertas. Louvor. Amém. Vamos estar louvando a Deus, um louvor que diz: por onde eu for, a tua bênção me seguirá. É a palavra de Deus que fala isso. Por onde for, a sua bênção me seguirá. Glória a Deus. Mas vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade que nós tivemos de estar vindo aqui à frente. Senhor nosso Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor Deus, por nós termos esse privilégio de ofertarmos e trazer nossos dízimos à casa do tesouro. Obrigado, ó Pai, que isso é maravilhoso, Pai. Isso é um mandamento que o Senhor colocou na Tua palavra e nós estamos cumprindo com ela em nossas vidas. Muito obrigado por nós entendermos isso, pela Tua igreja entender isso, para que a Tua obra ela continue
a fazer aqui neste lugar, para que esses dízimos e essas ofertas sejam usadas tão somente para a honra, a glória do teu santo nome. Ó Deus, assim como os levitas, que como nós lemos ali, guardava fielmente os seus dízimos e as ofertas, e usava de maneira o qual a tua obra, ela não deixava de ser cumprida, Pai, que seja assim aqui neste lugar. Que as tuas mãos poderosas estejam sobre aqueles que vão ministrar, a tua fidelidade, o teu temor, Senhor, para que ela venha, Pai, ser totalmente usada, para que o teu nome seja engrandecido. Então coloca temor no coração daqueles que ministram os dízimos e as ofertas, para que ela seja usada, para que a tua obra cresça neste lugar. Pai, abençoe o teu povo, Pai, aqueles que puderam estar aqui, aqueles que não puderam depositar nesta noite. Tu sabes, Senhor Deus, a necessidade que cada um está vivendo e passando. Eu clamo a Ti, Senhor da glória, se os teus filhos têm um desejo, Pai, no coração, de ofertar e dizimar a casa de Deus. Ah, Deus, traga esse entendimento, essa alegria ao coração. E aquilo que eles estão passando, talvez, Senhor, eles têm um desejo, mas não têm, Senhor, o recurso de vir até a sua casa. Entra com providência, abre uma porta de emprego, ajude seus filhos a administrar bem as suas finanças, Senhor. Às vezes não basta a gente ter somente a nossa finança, mas temos que pedir sabedoria a Deus para administrar as finanças, o que o Senhor tem colocado diante de nós. Dê sabedoria ao teu povo, fidelidade, faça com que eles venham prosperar a cada dia, em todas as áreas de sua vida. Pai, muito obrigado por esse momento. Nós pedimos a Ti, abençoe cada vida, cada coração, e esses dízimos e essas ofertas, que elas sejam usadas tão somente para a honra, a glória e o louvor do Teu santo nome. Obrigado, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meu amado. Glória a Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus, cantamos louvores aqui ao nosso Deus, e chegou o momento de nós ouvirmos a palavra. E assim como nós vamos estar aqui no templo ouvindo a palavra de Deus, as crianças também vêm aqui à frente, elas vão estar usando a palavra, elas vão estar ouvindo a palavra dentro da sua linguagem, para que elas também venham aprender a ser fiel a esse Deus Todo-Poderoso. Vou chamar aqui à frente o nosso seminarista Marlon, que vai estar responsável hoje em ministrar a palavra ao nosso coração. Eu creio que Deus já falaste ao seu coração e que nós devemos estar aqui preparados para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Amém? Então nós vamos estar orando nesse momento. A tia está aqui. Agradecendo a Deus por essa oportunidade que nós temos essas crianças aqui, aprendendo da palavra de Deus para que elas venham crescer naquilo que é o melhor, o ensinamento da palavra. E assim como nós também devemos saber educar nossos filhos, ter uma vida de dar bom testemunho daquilo que Deus tem feito para cada um de nós. Então vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós entramos diante da Tua presença. Mais uma vez nós clamamos a Ti, porque sabemos que Tu és um Deus maravilhoso. E estamos aqui nessa noite, Pai, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E obrigado, Pai, por essa oportunidade de cantar louvores a Ti, de clamar a Ti, de orar aquele que pode todas as coisas. E nesse momento, Deus, é o momento no qual nós queremos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, através, Pai, do Teu Filho, através da Tua filha, assim como essas crianças vão estar ouvindo a Tua palavra. Eu te peço, Senhor da glória, trabalhe aqui em cada coração, que o nosso coração venha a ser terra fértil, que o coração desses pequeninos venha a ser terra fértil, onde essa semente venha a cair e venha a brotar 30, 60, 100 por um, onde elas venham dar fruto, onde elas venham crescer e elas venham dar bom testemunho daquilo que Deus tem feito na vida de cada uma delas.
Não deixe que nenhuma delas venha se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas que ela já entenda, Pai, que o Deus soberano tem cuidado de cada uma delas. Ajude também cada um de nós aqui, Pai, a entender a Tua palavra. Saímos daqui, Pai, com o nosso coração alegre, por ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, fortalecer a nossa fé, porque a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então usa Teu Filho aqui grandemente. Eu creio que Tu já falaste ao seu coração. Só usa ele como canal de Deus aqui nas nossas vidas, Pai. E que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade aqui em cada vida, em cada coração. Então, Pai, toma esse momento em Tuas mãos. Que nós possamos estar atentos àquilo que Tu vai falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Continue aqui conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder descer, criança. Marlon. Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. É bom estarmos aqui novamente para ouvirmos a palavra de Deus. Peço que abra a Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Do versículo 40 ao 45. Marcos capítulo 1, versículo do 40 ao 45. Diz assim a palavra do Senhor: Se aproximou dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e disse: Quero, fique limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos. E de toda a parte vinham ter com ele. Até aí. Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Estamos diante da Tua boca. A Tua palavra que nos foi revelada, Senhor Deus, pelos profetas, pelos apóstolos, pelos homens que o Senhor levantou há muitos anos atrás. Mas essas não são mais palavras apenas humanas, Senhor, pois foram inspiradas pelo Teu Espírito Santo. Nós agradecemos a Ti por termos acesso a elas, Pai. Porque em muitos países nós não temos acesso a esse livro. Nós agradecemos a Ti e pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento nessa hora, Pai. Traga a nossa mente cativa à Tua palavra. Gera dentro do nosso coração interesse por ouvir a Sua voz, Pai. Pois quando a palavra é interpretada e aplicada, é o Senhor falando a nós, Pai. Que o Senhor possa, neste dia, Deus, nos transformar à imagem e semelhança de Cristo e nos abençoar, Pai, para que vivamos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é maravilhoso, mas ele é maravilhoso, ele é como uma luz em meio às trevas. Porque se temos uma certeza na vida, é que a gente vai passar por muitas tribulações,
Elas fazem parte da vida humana. Não existe uma pessoa na vida que possa fugir desse ringue. Não existe uma única pessoa que possa fugir dessa batalha que é a vida, que são as aflições, que são as tribulações. Nenhum de nós está vulnerável a passar por essas tribulações. Só que algumas pessoas sofrem ainda mais do que outras. Isso é fato. E aqui a gente tem um exemplo disso. Esse leproso foi um homem que carregou um fardo muito pesado. Talvez um fardo que muitos de nós não suportaríamos carregar. Enfim, ele tinha lepra. Esse homem tinha um problema insolúvel, que ninguém podia resolver. Nem ele, nem as pessoas que o amavam. Ele tinha lepra. Era um tipo de problema que você não resolvia com dinheiro, que você não resolvia com os melhores tratamentos médicos, que você não resolvia com o seu conhecimento, que as pessoas que estavam ao seu redor não podiam resolver. Era esse tipo de problema que esse homem vivia. São circunstâncias que tiram todos os seus recursos e você não resolve. E se esse exemplo está registrado nas Escrituras, é porque o Senhor Jesus ele deseja nos ensinar alguma coisa através dele. O Senhor Jesus ele deseja nos ensinar através desse texto que ainda existe esperança. Ainda existe esperança. Não importa qual tribulação, dificuldade, luta, existe esperança. E o grande médico dos médicos, ele é poderoso para resolver os problemas mais intrincados da vida. O Senhor Jesus, ele é o médico dos médicos. Então eu quero refletir com vocês nessa noite, à luz desse texto que a gente acabou de ler, sobre o seguinte tema: Jesus, o médico compassivo. Jesus, o médico compassivo. Eu quero tratar aqui sobre 5 pontos. Em primeiro lugar, eu quero que você observe comigo que esse leproso tinha uma doença incurável. No versículo 40 diz aí: aproximou-se dele um leproso. Aproximou-se de quem? De Jesus, um leproso. A lepra era uma doença que naquela época era muito disseminada. Muitas pessoas tinham lepra naquela época. Os rabinos antigos dizem em seus escritos que haviam cerca de 72 doenças que eram consideradas como lepra, que haviam vários tipos de lepra. E essa lepra, ela afetava o corpo da pessoa e ia se agravando gradativamente, deixando a pessoa num estado com o corpo todo machucado, ensanguentado. Alguns membros do corpo chegavam a cair. Assim vivia uma pessoa com lepra naquela época. Não era como hoje. Hoje nós temos tratamentos, medicamentos e formas de prevenir a lepra e de combatê-la. Só que naquela época não tinha isso. Esse homem se encontrava nessa situação, com o corpo envolto com talas, com as feridas saindo pus, com sangue saindo pelo corpo, algumas partes dos membros provavelmente caindo. O evangelista Lucas ele diz que ele estava coberto de lepra, significando que era um estágio avançado da doença. Assim se encontrava esse leproso, sentenciado a viver uma vida de miséria, porque à luz da medicina não havia nenhuma resposta. À luz da religião não havia também nenhuma resposta para o seu problema. Só que Jesus ele aparece aqui como um médico compassivo.
como médico dos médicos, que vem para resolver esse problema. Mas vamos entender um pouco mais ainda da vida desse leproso. Porque para que a gente entenda a luz da graça de Deus, a gente tem que entender as trevas em que esse homem se encontrava. O leproso, além da dor física, ele estava sentenciado a viver longe das pessoas, privado do convívio social. Porque a lepra, além de ser contagiosa, ela era considerada uma impureza. Então a lepra era como um problema que podia ser passado para outra pessoa. Era um vírus, uma espécie de vírus. Então ele não podia viver junto com outras pessoas. Além disso, tudo quanto o leproso tocava se tornava impuro. Então o leproso ele vivia assim, isolado, num local escondido, junto com outros leprosos, sentenciado a viver a vida assim, só esperando a morte chegar. Esse homem já não tinha mais contato com a família, não conversava mais com os vizinhos que tinha, vivia longe do templo, não podia adorar a Deus no templo, não podia ser respeitado nem considerado pelas pessoas. Era uma situação de completa miséria. Completa miséria. Pense comigo, querido. Qual hoje é a sua lepra? Qual hoje é o seu problema? Qual hoje é a sua dificuldade que você não consegue resolver? Qual hoje é a situação que você encontra se passando, que você já tentou de várias formas e ainda não conseguiu resolver? À luz desse texto, a gente vê que não importa qual é o problema, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. Jesus é a luz do fim do túnel. Jesus é aquele que tem a resposta para as nossas perguntas. Essas trevas, elas podem não ser físicas, pode não ser uma doença física, pode não ser um problema financeiro, pode não ser um problema familiar, pode também ser isso, mas também pode ser um problema espiritual relacionado ao pecado. Muitas vezes no Antigo Testamento a lepra era comparada com o pecado. Miriam, ela ficou leprosa por ter se rebelado contra Moisés. O rei Uzias se tornou leproso por causa do orgulho ao tentar acender um incenso no templo, no lugar do sacerdote. Geazi se tornou leproso por causa da avareza do coração dele, mentindo e escondendo dinheiro. Então, várias vezes no Antigo Testamento, a lepra também é comparada ao pecado. Mas eu gostaria que você fizesse essa reflexão sobre a sua vida. Qual é a sua lepra nessa noite? Em segundo lugar, veja comigo que aqui temos um paciente dependente. Se em primeiro lugar temos uma cura, uma doença incurável, em segundo lugar nós temos um paciente dependente. Aí no versículo 40 diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar. Se quiseres, podes purificar. Esse leproso se aproximou de Jesus. A gente não sabe quem foi que contou para ele a respeito de Jesus. Talvez ele já tivesse visto alguns milagres que Jesus tinha realizado. Talvez a fama de Jesus chegou lá no leprosário, onde ele estava isolado. Não sabemos como ele ficou sabendo, mas ele decide se aproximar de Jesus para encontrar a cura, para encontrar a solução do seu problema. Ele se aproximou de Jesus. E isso é interessante porque os leprosos tinham que manter distância. Lá em Lucas 17 diz que 10 leprosos, ao verem Jesus, se mantiveram distantes
Tinha uma lei que determinava 50 metros de distância. Os leprosos não podiam se aproximar. Mas esse leproso, ele tinha esperança. Esse leproso, ele tinha esse coração dependente e sabia da misericórdia de Deus. Sabia que Jesus podia curá-lo. E ele foi até Jesus. E ele se dobra de joelhos, com o rosto em terra, em sinal de adoração e humilhação. E ele clama a Jesus: se quiseres, podes purificar. À luz das palavras e da atitude desse leproso, perceba como é que a gente deve se aproximar de Jesus de forma esperançosa. Esse leproso se aproximou de Jesus na condição em que ele estava. Esse leproso se aproximou de Jesus na condição em que ele estava. É comum, às vezes, a gente pensar: eu não vou me aproximar de Jesus nesse estado em que eu estou. Não vou me aproximar de Jesus dessa forma. Eu preciso fazer primeiro uma reforma na minha vida para que eu possa se aproximar de Jesus. Só que Jesus, ele nos recebe independente da maneira como nós estamos, independente da miséria, independente da impureza, independente da miséria. O Senhor Jesus recebe esse leproso. E esse leproso, ele não podia pensar em querer curar a si mesmo, em querer limpar a si mesmo, para depois se aproximar de Jesus. Ele se aproximou da maneira que ele estava, em condição de vulnerabilidade e miséria. E ele se aproximou de Jesus, reconhecendo o poder e a divindade de Jesus. Porque ninguém podia curar a lepra a não ser Deus. Isso era conhecido entre os judeus. Ninguém pode curar a lepra se não for o Senhor, o nosso Deus. E quando esse leproso se aproxima de Jesus e se dobra, ele está reconhecendo a divindade de Jesus. Ele está reconhecendo que o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. Que Jesus, em outras palavras, Jesus é Deus. Jesus Cristo é Deus, o Verbo encarnado, que veio do céu e se manifestou em figura humana, que se fez servo e servo de todos. Embora Jesus fosse pobre, embora Jesus não tivesse dinheiro a oferecer, a luz da vida estava sobre ele, porque ele é a luz, ele é a vida, ele é a verdade. E o leproso se aproximou de Jesus, porque não havia outra solução para o seu problema. E ele se aproximou de Jesus, submetendo-se à vontade de Jesus. Porque ele diz: se quiseres, podes purificar. Se quiseres. Ou seja, Senhor, a vontade é do Senhor. Que o teu querer seja cumprido na minha vida. Que a tua vontade prevaleça sobre a minha. Se tu quiseres, podes purificar. Ele não foi até Jesus e declarou: eu decreto que o Senhor me cure. Eu ordeno agora que o Senhor mude a minha situação. Eu profetizo que o Senhor mude a minha vida. Ele não foi assim até Jesus. Ele não chegou em Jesus dizendo: eu não aceito a situação que eu estou passando. Mas ele foi em um sinal de adoração, de reverência, de temor. Mesmo que Jesus tivesse dito não para ele, ele ainda assim reconheceria a divindade e o poder de Jesus, porque ele sabia quem Jesus era. Mas como Jesus é misericordioso,
bondoso, gracioso e o médico compassivo, ele reverte a situação do leproso. Vejamos no versículo 41 o que ele diz: um médico compassivo. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero, fica limpo. Marcos ele é o único evangelista ao destacar aqui que Jesus se compadeceu profundamente. Profundamente. Porque a tradição literal dessa palavra indica que ele foi tocado em suas entranhas. Jesus sentiu uma compaixão tão grande daquele leproso que Jesus nem se distanciou. Jesus tocou no leproso e lhe disse essas palavras. Qualquer um, querido, que visse um leproso se aproximando, teria corrido, teria tapado o rosto e corrido. Mas Jesus, ele inverte o quadro. Ao invés de desprezo, ele manifesta a sua misericórdia sobre a vida daquele leproso. Ao invés de desprezo, ele manifesta misericórdia. E a gente deveria pensar sobre isso. Porque Jesus ele não é indiferente à situação que a gente vive. Jesus ele não é um Deus que está indiferente, que está assentado no trono, mas ele não está muito interessado nos problemas da vida das pessoas. Jesus vê as lágrimas, Jesus vê a dor, Jesus vê as tribulações. E o desejo de Jesus não é que o ser humano sofra. O desejo de Jesus não é que o ser humano fique preso às circunstâncias da vida. O desejo de Jesus é curar. Jesus tem prazer em curar. Jesus tem vontade. Ele diz aí para o leproso: eu quero. E ele toca no leproso. Diz aí que ele estende a mão e toca. Ele estende a mão e toca. Já fazia provavelmente muitos anos que aquele leproso não era tocado. Que aquele leproso não sentia alguém tocando ele. Longe do tempo, longe das pessoas, longe da família, longe de tudo, mas Jesus o toca. Isso é interessante, porque Jesus ele podia ter curado o leproso de longe, como ele curou aqueles 10 que foram curados, mas com esse leproso ele toca. E ele toca porque aquele leproso precisava de uma cura não só física, mas uma cura da alma, uma cura do coração, uma cura dos sentimentos, uma cura das emoções. Se sentir importante, se sentir que ainda vale alguma coisa. E Jesus ele toca naquele leproso. Talvez houvesse aqui uma grande multidão próximo de Jesus, uma multidão inumerável, porque nos textos anteriores diz que ele estava expulsando demônios, curando pessoas, pregando a palavra, mas agora ele dá atenção a esse único leproso e ele toca nele para demonstrar o carinho de Deus pelos moribundos. Jesus tem compaixão de nós, irmão. Jesus se compadece de nós. E ele diz: quero, fica limpo. Esse é o desejo de Jesus para nós. Eu quero, fique limpo. O desejo de Jesus não é que você fique preso às circunstâncias. Não é que você fique preso aos erros do passado, às angústias do presente e às ansiedades do futuro. O desejo de Jesus é que você seja curado.
curado no corpo e na alma. E Jesus veio à terra para isso, irmãos. Jesus veio à terra não para que julgasse o mundo, mas que trouxesse a salvação ao mundo. Está lá em João capítulo 3. Ele veio para salvar. Ele veio para nos salvar da sua ira vindoura. Jesus se manifestou como um médico compassivo enquanto esteve na terra. E através da sua igreja, ele ainda se mostra como um médico compassivo. Ele quer curar a nossa alma, ele quer salvar a nossa vida, quer nos dar a vida eterna. Mas um dia ele se manifestará como juiz. E não haverá mais misericórdia. Não haverá mais chance de pedir socorro. Porque chegou o dia do Senhor. Mas hoje ele ainda se apresenta como esse médico compassivo. E você tem a liberdade de recorrer a Jesus. Perceba comigo que depois que Jesus tocou, houve também uma cura extraordinária. Uma cura extraordinária. No versículo 42 diz: no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Ser purificado da lepra era como ressuscitar entre os mortos. Visto que só Deus podia curar um leproso, então nenhum homem podia curar um leproso. Nem mesmo os profetas. Era Deus que curava através dos profetas no Antigo Testamento. Isso era considerado até como uma ressurreição. Quando Naamã, aquele general sírio, ficou leproso, o rei enviou uma carta ao rei de Israel, dizendo a fim de que Naamã fosse curado lá. Só que é interessante que o rei de Israel, ele rasga as vestes e ele diz: acaso sou Deus e tenho o poder de tirar a vida ou dar a vida para que envie a mim esse homem a fim de que eu cure da lepra? Ou seja, a lepra era considerada uma sentença de morte. E ser curado da lepra era considerado passar da morte para a vida. E Jesus tira aquele homem dessa sentença de morte, de viver como um zumbi, de viver como uma pessoa à margem da sociedade. Jesus o toca e o cura. Mas nós vemos aqui também que Jesus ele faz uma advertência séria ao leproso. No versículo 44 e 45 ele diz: olha, aliás, começando aí no versículo 43, ele diz: fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então ele faz essa advertência ao leproso: olha, não conta isso para ninguém não. E a ideia aqui, no original, é a mesma palavra usada quando Jesus expulsava demônios. Alguns comentaristas dizem que Jesus ele tratou o leproso aqui com certa dureza, dizendo: olha, vai para casa, vai até o sacerdote, oferece pela tua purificação o que tem que oferecer, mas vai, e não conta a ninguém. Isso é interessante. Ele diz para o leproso fazer 3 coisas: olha, vai e não conta para ninguém. Ele diz: vai até o sacerdote. E o sacerdote naquela época ele dava um certificado de que a pessoa foi curada. E depois ele teria que apresentar ainda 2 pombinhos como oferta de sacrifício, para que definitivamente ele fosse purificado da lepra. Só que, por que Jesus exigiu isso desse leproso? Jesus acabou de fazer uma coisa extraordinária. Jesus curou um homem de uma doença que talvez ele carregasse há anos. E por
que ele não podia falar? Por que Jesus mandou que ele permanecesse calado? Essa não é a primeira vez que Jesus fala isso, para alguém se manter calado a seu respeito. Outras vezes, quando Jesus expulsou demônios, ele dizia para que mantivessem calados. Por que ele dizia isso? Ele não queria que as pessoas olhassem para ele apenas como um operador de milagres, apenas como alguém que está aí para resolver os problemas das pessoas, operar milagres, e só isso, porque era assim que muitos já estavam vendo Jesus naquela época, e é assim que muitos aí afora veem Jesus, como um simples operador de milagres, como uma espécie de Papai Noel, que só dá presentes, que só dá bênçãos, ou como um guru, que está ali só para curar, curar, curar. O que Jesus está ensinando aqui, nesse texto, é que ele tem o prazer de curar, ele tem o prazer de nos ver livres dos problemas da vida, mas ele quer ser visto como Messias, como Salvador da humanidade, como aquele que perdoa pecados, como aquele que nos livra da sua ira vindoura. A gente não pode olhar Jesus apenas como um operador de milagres, mas como aquele que veio com uma missão de carregar uma cruz e de morrer pelos nossos pecados, de nos fazer livres das nossas transgressões, de nos tirar do poder do pecado, da escravidão do pecado, e nos levar para a vida, para o reino de vida. Esse é o objetivo de Jesus. E sempre quando você vê os milagres registrados nos evangelhos, por detrás do milagre há a intenção de Jesus de se mostrar como Salvador da humanidade. Como Salvador da humanidade. Mas o que aconteceu? Será que o leproso ele obedeceu à voz de Jesus? Diz no versículo 45: e tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar notícia, a ponto de não mais poder entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Ou seja, o leproso não obedeceu à ordem de Jesus. O leproso ele não aguentou segurar o segredo. O coração do leproso estava tão feliz que ele foi e anunciou a cura nos povoados por onde ele passava. Mas agora, o leproso, apesar de estar fazendo a coisa certa, estava se tornando errado, porque ele não estava fazendo isso na hora certa. Ele estava fazendo certo, só que na hora errada. O leproso não deveria ter feito isso. Ele deveria ter obedecido a palavra de Jesus, de ir até o sacerdote, de oferecer os sacrifícios, para que então depois ele proclamasse o milagre que ocorrera com ele. Mas ele desobedeceu a voz de Jesus. E acontece que uma grande turba de pessoas passou a procurar Jesus para ser curado. E Jesus já não podia mais entrar nas cidades onde ele tinha o desejo de pregar. Isso nos ensina que devemos obedecer os mandamentos de Jesus, embora pareçam contrários à nossa lógica. Precisamos se sujeitar à vontade de Jesus. O leproso podia proclamar a palavra, proclamar a cura, mas primeiro tinha que obedecer à voz de Jesus. Deveria ter se submetido à vontade dele. Ele desobedeceu o mandamento de Jesus. Mas pelo menos ele ainda fez algo louvável, porque ele pregou a palavra. Eu não sei se Deus
tocou o coração de alguém. Mas é muito provável que pessoas tenham sido tocadas pelo testemunho do leproso. Como é que pode esse cara que ficou leproso há tantos anos aparece limpo do nada, com a pele como de uma criança, totalmente purificado? O leproso era um milagre vivo, encarnado. É o que Jesus deseja fazer com a nossa vida. Querido, você conhece Jesus? Você conhece o médico compassivo? Você sabe quem Ele é? Jesus Cristo, Ele veio à Terra para nos curar da lepra. A lepra era uma doença muito, mas muito terrível. Mas a pior doença é o pecado. O pecado é o que mancha a imagem de Deus em nós. É o pecado que leva muitos a padecerem a morte eterna. É o pecado que trouxe males à vida humana. E é do pecado que o Senhor deseja nos livrar. Temos aqui a lepra física, mas muito mais perigosa é a lepra espiritual. Porque a lepra física, ela pode matar o teu corpo, mas a lepra espiritual mata a sua alma. Mata a sua alma. Nós vemos lá registrado em Lucas o caso do rico e do Lázaro. O rico vivia festejando todos os dias, regaladamente, mas o leproso, ele vivia ali à porta, à margem, cheio de feridas, provavelmente causada pela lepra, mas diz que depois que eles morreram, o leproso foi para o céu e o rico foi para o Hades, foi para o inferno. E se encontram lá até hoje. O rico em tormentos e o leproso, o ex-leproso, gozando do seio de Abraão, vivendo a vida com Deus para toda a eternidade. Aonde você deseja passar a sua eternidade? Reconheça nessa noite, irmão, o médico compassivo, o médico que deseja curar a sua alma da pior doença que é o pecado. Que o Senhor Jesus Cristo te cure nessa noite, no nome santo dele. Quero fazer uma oração bem breve, peço que você feche os seus olhos. Se Deus falou ao teu coração nessa noite, querido, abra-se a Jesus. Assim como esse leproso, se ajoelhe diante dele, se prostre com teu coração na presença do Senhor, para que Ele cure a sua alma, para que Ele entre com providência nos problemas da sua vida. Pai Santo, nós te agradecemos por essa palavra, pelo Senhor ter se revelado a nós como médico compassivo, como Deus que restaura a nossa alma, que vem para nos curar de todas as enfermidades, Pai. Especialmente a enfermidade espiritual, a enfermidade da alma. Mas, Senhor, eu não sou insensível aos problemas da vida. Muitos de nós, Senhor Deus, temos questões, tribulações, que fazem parte da vida humana, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor tem o desejo de nos ver livres dela. E nós oramos a Ti para que entres com providência, Pai, com o Teu grande poder e misericórdia, Senhor. Que Tu venha tocar cada coração, cada área da vida, Senhor, cada situação que se encontra entroncada, Senhor Deus, que o Senhor venha transformar, Pai, com o Teu poder. Nós oramos crendo na Sua graça, no Seu amor, Senhor. Que Tu és o Deus que se compadece de nós. O Senhor não está indiferente às tribulações que passamos. O Senhor não olha do céu indiferente, mas o Senhor deseja ver a nossa melhora, deseja ver a nossa sanidade. Senhor, que Tu venhas à nossa vida com providência, Pai. Atenda a cada uma das necessidades aqui presentes, Pai, com Teu poder e misericórdia.
Nós cremos em Ti e Te agradecemos por tudo, Pai. Por essa palavra também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Que glória a Deus mais está aqui. É a Deus, não é a glória do pastor, não. É glória a Deus. A gente fala assim, glória a Deus, a gente fala, glória a Deus! Você gritar, não, pode falar com mais convicção. Tá bom? A próxima vez que eu falar, tu fala com mais convicção. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Deus abençoe o seu coração. Essa palavra no nosso coração aí, que a gente possa desfrutar da compaixão de Deus, né? Esse médico que se compadece de nós, compassivo, misericordioso. Que bom, a você que já é cristão, que já entregou sua vida a Cristo, é isso que você vive diariamente. Você vive banhado, regado, experimentando o tempo todo dessa compaixão de Deus, dessa misericórdia graciosa de Deus. Isso é motivo de se alegrar. E você que está aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida a Cristo, como o Marlon orou aqui, ainda é tempo, né? Ainda é tempo. Assim como o leproso foi até Jesus, reconhecendo, você pode hoje reconhecer que Ele quer te curar. Ele nos curou do nosso pecado, da condenação eterna, e é por isso que nós celebramos e adoramos a Ele sempre. Então que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana, que seja um tempo de você se encontrar muito com Deus e se ajoelhar muito diante dele, reconhecendo a tua situação, né? E confessando a Ele o teu pecado. Tá bom? Muito obrigado pela tua presença, tá bom? Você que esteve pelo canal também aí, Deus abençoe a sua vida. Eu queria deixar alguns avisos aqui da semana, né? A gente sempre dá os avisos aqui porque às vezes você está visitando a igreja, não conhece a dinâmica da igreja, o que acontece aí durante a semana. Não é só domingo que a igreja se reúne, ela está realizando programação durante toda a semana, né? É sempre colocado aqui as programações que estão ali, ó. Quarta-feira temos uma programação para os jovens às 19h30 na casa dos irmãos Maria e Felipe. É uma programação voltada para os jovens, chamada Conectados, tá bom? Então se você quiser participar, procure um dos jovens da igreja, se está visitando, quero me inteirar, quero saber, para que você possa participar. E se você que é jovem da igreja não está lá, eu quero dizer que você está no lugar errado. Quarta-feira, às 19h30, você deveria estar lá, e Conectados, para fortalecer a tua alma, o teu coração. Quarta-feira também tem reunião de oração pelo WhatsApp, chamada de vídeo com a Ivone. Tem um grupo que está com a Ivone aí realizando essa reunião de oração, que tem toda quarta-feira. Não importa lá a quantidade, não, às vezes tem 4, 5, mas as irmãs, os irmãos têm pago um preço de oração. Tem orado pela tua vida, tem orado pela tua família, tem orado pela vida da família pastoral. É um tempo de pagar preço de oração. Eles estão lá. Se você quiser participar também, pode procurar a irmã Ivone, ela vai te incluir nesse momento, vai fazer uma chamada, dá um telefone para ela, e ela vai te chamar no dia lá, na quarta-feira, no horário, para você fazer parte dessa reunião de oração. Quinta-feira, às 18h30, oração. A gente não abre mão. 18h30 tem um grupo aqui orando. Quer orar pela sua vida, quer se achegar mais, esteja aqui com a igreja orando. Por todo o trabalho da igreja, por todas as famílias da igreja. E também às 19h30, culto de adoração e ensino bíblico. Estamos trabalhando aqui o tema a sabedoria de Deus. Enquanto nós precisamos nos encher da sabedoria de Deus para vivermos os dias que nós estamos enfrentando aí. Domingo, 8h da manhã, também de novo, oração. Olha aí, a igreja tem programação de oração direto. Escola bíblica dominical às 9h e culto de celebração às 19h. Mas tem uma programação que não entrou ali. Depois você bota aí, digita aí, terça-feira às 19h30, não é isso também? Reunião com os adolescentes. Ninguém fica de fora. Tem trabalho para as crianças, tem trabalho para os adolescentes, tem trabalho para os jovens, tem trabalho para as famílias.
tem trabalho para toda a igreja. Só não cresce quem não quer. Só não se fortalece quem não quer. Oportunidade tem. A igreja está procurando oferecer essa oportunidade para a gente entende que longe do Senhor, longe do médico compassivo, longe do médico que pode curar as nossas feridas, não há como você caminhar saudável. A saúde está no relacionamento com Jesus e com o corpo dele, que é a igreja. Então a igreja tem entendido isso, nós temos criado oportunidade. Então você possa estar conosco aí, você é convidado e você vai crescer muito e se fortalecer bastante, tá bom? É isso. Eu vou pedir aqui, depois que acabar o culto, aqui, depois de orarmos aqui, o pessoal da comissão de retiro, permaneça aqui, que eu quero conversar com o pessoal da comissão de retiro, tá bom? Só o pessoal que é da comissão de retiro. Então eu desejo para você uma boa semana. Você que está nos visitando essa noite aqui, olha, é um prazer recebê-lo aqui. Se você estiver pelo canal também é um prazer. Que Deus abençoe a tua semana, né? Faça que a sua semana seja uma semana produtiva, cheia da presença de Deus, da graça do Senhor sobre a sua vida. Tá bom? Vamos ficar de pé para nós orarmos a Deus, agradecidos por Ele revelar a nós a sua vontade, o seu amor, o seu favor. Meu querido, não desperdice tempo da sua vida, viu? Estamos num tempo propenso, estamos num tempo apropriado para nos ajoelharmos diante do Senhor como fez esse leproso. Estamos num tempo propenso. Ajoelhe-se, quebrante-se. O texto realmente é lindo. Deus não está olhando qual é a dificuldade que você está enfrentando, o tamanho da sua dor, o tamanho do seu problema. Ele quer todos os dias se compadecer de você. Se achegue a Ele para experimentar a grandeza do seu amor e do seu perdão. Vamos orar? Em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, somos imensamente gratos a Ti, porque Tu nos trouxeste aqui nessa noite para celebrarmos o Senhor, celebrarmos o rochedo da nossa salvação, celebrarmos a razão de estarmos com esperança no coração. Obrigado, Deus, por Tua compaixão. Obrigado, Deus, por Tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque Tu um dia olhou para nós, mergulhados na lepra do pecado, no lamaçal do pecado, sujos, imundos e com uma sentença de morte que estava sobre nós. E por Tua grande compaixão, Tu nos amou e enviou o Seu Filho ao mundo para que Ele fosse essa propiciação, esse pagamento da nossa dívida, para que pudéssemos encontrar nele, ó Pai querido, a cura definitiva para sempre. O pecado não mais pode nos condenar. Ainda, Senhor, que hajam enfermidades físicas, sabemos que elas também são vencidas, porque o pecado foi vencido e a enfermidade física não pode neutralizar aquilo que Tu conquistou na cruz, que é uma vida eterna. Obrigado por essa grande esperança que carregamos, e essa esperança que alimenta a nossa alma, essa esperança que enche a nossa vida de amor, de vigor, de desejo de estar contigo. Pai, que o Teu Espírito Santo ministre sobre o coração de cada um aqui nessa noite. Que seja essa noite, que seja essa semana, que seja dia após dia um tempo de nos achegarmos a Ti e nos quebrantarmos diante do Teu altar e reconhecermos que nós precisamos de Ti, como esse leproso reconheceu que precisava do Senhor. Pai querido, abençoe o Teu povo, concede uma semana de vitória, uma semana de muitos encontros com o Senhor e de crescimento diante de Ti.
Eu rogo a tua bênção sobre todos, Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Recebe a bênção do Senhor, querido. Que a graça do Senhor Jesus e que o amor do nosso Pai, o consolo, a companhia, a presença, o ensino e condução do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã, com cada membro aqui da igreja de Santíssimo e com todos os filhos de Deus que estão espalhados sobre a face da terra. Não só hoje, mas todos os dias até a volta de Cristo. Tudo para a glória de Deus. Amém. Um abraço no teu coração, vá em paz, uma boa semana, tá bom? Em nome de Jesus.